Boa noite. Paz a todos. Sejam bem-vindos a esta casa Seara, uma casa de luz voltada aos princípios da doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus. Que o amor do Mestre nos envolva, nos ilumine e permita que possamos alcançar aquilo que todos nós buscamos, que é a compreensão da nossa existência, não apenas a atual, mas aquelas que nos aguardam e que todos nós desejamos que sejam cada dia mais venturosas, mais felizes. E à medida que vamos aprendendo, entendendo e praticando a doutrina desse Mestre, mais venturosos e esperançosos de que estamos no caminho certo, que estamos a caminho do Pai, se faz em nossos corações. Como espíritos que somos, já ansiamos pela paz, já desejamos a fraternidade para com o próximo, já queremos exercer a caridade. É sempre um aprendizado. Então que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesses minutos que estaremos falando sobre o seu Evangelho, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Todas as vezes que eu estudo esse capítulo, eu penso comigo, mesmo que a pessoa não queira ler todo o Evangelho, se ele ler semanalmente o capítulo 3, terá um panorama de toda a nossa existência, do que nós fomos criados e o que nos aguarda. O capítulo 3 é o resumo da nossa existência como espírito e as moradas pelas quais nós passamos, pelas quais nós estamos e pelas quais nós iremos passar. Está toda ali a nossa trajetória. Temos que ler com outros olhos, com os olhos que Jesus tenta nos abrir para a verdade. E essas diferentes moradas que Jesus nos fala são esses mundos que realmente circulam no espaço. Essas estrelas, esses sóis, esses planetas. É um espaço infinito. E vai oferecendo a nós, encarnados, o mundo correspondente ao nosso adiantamento como espírito. O mundo correspondente ao nosso adiantamento como espírito hoje é a Terra. O mundo correspondente ao nosso adiantamento no futuro como espírito dependerá do nosso grau evolutivo. Poderá ainda ser a Terra ou um outro mundo qualquer. Mas além da diversidade desses mundos que Jesus nos fala nesse capítulo 3, ele também está falando do quanto venturosos nós somos como espíritos na erraticidade. Nós podemos ser, na erraticidade, espíritos venturosos, alegres, felizes, ditosos, mas também podemos ser espíritos tremendamente compromissados com a moral, com a ética, com a prática do amor. Essa erraticidade também está em nós. O quanto nós precisamos trabalhar para que tenhamos a oportunidade de não apenas desejar um mundo venturoso, mas também sermos dignos desse mundo. Muitas vezes nós temos vontade e questionamos o planeta em que nós estamos vivendo. Que mundo é este? Quanta tragédia, quanta doença, quanta dor, quanto sofrimento, desespero. Onde esse mundo irá parar? Esse mundo, Terra, irá parar de acordo com o nosso crescimento moral. Eu não estou falando do moralismo, mas o moral do espírito. O quanto ele entende da ética, da prática do bem. O quanto ele está depurado
e depreendido dos laços materiais. O quanto nós estamos livres da matéria que nos cerca. O que fazemos para nos libertarmos dessa energia que é propícia a nós nesse momento? Mas ela não corresponde ao aspecto venturoso que o Pai nos deseja como espíritos, que um dia nos tornaremos puros. Essas percepções que nós começamos a ter, elas nos proporcionam o conhecimento de que nós podemos afastar-nos da esfera onde vivemos, desde que tenhamos a potencialidade etérea de espíritos elevados. Enquanto somos densos, enquanto estamos ligados fortemente a esse mundo que nos acolhe, dificilmente nos afastaremos da psicosfera do planeta que nos atrai. E continuamos percorrendo os espaços que nos acompanham, porque a nossa Terra, o nosso planeta, ele não é estático. Tudo é movimento. Nós viajamos a uma velocidade enorme no espaço, nessa galáxia que chama-se Via Láctea, junto a outros planetas. E dentro de nós também tudo é movimento. Nunca somos estáticos, parados, mas esse movimento cabe a nós direcionarmos. Se nós somos espíritos culpados, nós tendemos a nos movimentar naquilo que conceituamos como treva. E, portanto, estaremos ali muitas vezes solitários, abandonados no mundo que nós criamos. Mas também como espíritos venturosos que já praticam o amor e a bondade, nós podemos nos encontrar em um mundo onde a claridade, o espetáculo sublime do infinito nos envolve. E estaremos cercados de espíritos tão venturosos quanto nós. A escolha é nossa. Aquilo que nós vamos sofrer moralmente, seja justo, em convívio com aqueles a quem amamos, ou em convívio aqueles que nos odeiam, nos permite usufruir de uma felicidade ou de uma infelicidade. As muitas moradas que esse capítulo se refere, ela não é circunscrita. Nós temos a impressão, dada a nossa estreiteza de compreensão do infinito que o Pai nos proporciona, que são moradas localizadas. Mas esse capítulo é claro. Essa morada, ela não é circunscrita, ela não é limitada. Ela não tem um local. Ela vibra e se movimenta de acordo com a nossa vibração e com a nossa movimentação como espírito. Por isso que existem diversas categorias de mundos habitados. Existem mundos que são inferiores à Terra, onde não há sequer a compreensão do bem e do mal. A luta é pelo poder, a luta é para subsistir, a luta é para procriar, para manter-se vivo. E existem mundos acima da Terra, superiores. Se fizermos uma comparação relativa, nós somos um mundo superior ao mundo que eu acabei de relatar, onde não há nem bem nem mal. Nós estamos na Terra, que é um planeta de expiações e provas. Nós costumamos falar provas e expiações, mas no Evangelho está expiações e provas. Portanto, todos nós que aqui estamos sujeitos às leis das expiações e das provas que nós mesmos criamos em existências passadas. E física e moralmente nós sofremos a carga dessas expiações e dessas provas. De que forma? As doenças que nos assaltam, o corpo pesado, as tristezas, as angústias, as melancolias, os sofrimentos.
a percepção de que alguns nos amam e muitos nos odeiam, e muitos nos querem mal. Mas faz parte do ambiente em que nós vivemos para aprendermos. Nada é perdido nas leis do Pai. E nos mundos superiores, nós não vivenciamos isso. Nós vivenciamos a prática do bem. Há mundos superiores ainda onde o mal ainda existe, mas o bem predomina. Aqui, o mal ainda predomina. Está no Evangelho. Existe o bem, mas ele não predomina. E nós estamos trabalhando para que esse bem venha crescendo, para que esse mal que está nos sufocando, que está nos angustiando, está nos perdendo no nosso próprio íntimo, vá se amainando, vá se tranquilizando. E o planeta caminha sim para a regeneração. Mas esse caminhar não é na pressa como nós desejamos e gostaríamos. Ele evolui de acordo com a nossa evolução moral. O quanto de bem nós desejamos e o quanto de mal eu ainda carrego. As nossas imperfeições, as nossas angústias, as nossas dores. Muitas vezes nós temos uma tristeza que vem de dentro de nós e não sabemos explicar muito bem de onde vem. Eu estou bem, não estou passando por nenhum conflito, mas vem aquela tristeza, aquela melancolia. É o Espírito nosso, buscando os acertos do passado, que ainda estão morando em nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Ali, as paixões anula toda a vida moral. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo, vai diminuindo a influência da matéria. Neste planeta Terra, a matéria tem menos influência sobre nós do que em outros mundos. E temos os mundos intermediários, onde o bem e o mal estão misturados. Uma hora um predomina, outra hora o outro. E isso está de acordo também com o adiantamento da maioria daqueles que ali habitam. Se a maioria de nós que habitamos o planeta Terra estamos vibrando no processo do mal, nesse mundo intermediário predomina o mal. Mas se nós estamos vibrando na frequência do bem, nesse mundo intermediário predomina o bem, mas os dois coexistem. É importante compreendermos essa coexistência, para que nós tenhamos o equilíbrio espiritual. Não caímos em desassossego, em desespero, em vibrações de que parece que o Pai nos esqueceu. O Pai não nos esquece. A Terra ainda pertence à categoria de mundos de expiação. E por isso nós temos essas misérias que aqui graçam. Mas os espíritos que aqui encarnam já estão se preparando para modificar esse planeta. E ele vai alcançar um grau de adiantamento que vai comportar não apenas um mundo em que os seus habitantes estão mais adiantados, mas também aquele planeta, aquele mundo que proporciona a oportunidade de começarmos a nos prepararmos para sermos espíritos puros. Espíritos puros que nós admiramos, veneramos, elevamos o pensamento implorando a eles, também já foram tão primitivos quanto nós. Jesus, inclusive. Mas essa delinear da nossa existência nos dá a esperança de que chegaremos lá. O mundo que nós habitamos depende das nossas escolhas no aspecto moral e de evolução espiritual, como Jesus nos ensina.
Conhecer a verdade para a verdade nos libertar é conhecer as leis do Pai. Não perdemos mais tempo em conceitos. O que é verdade? Verdade são as leis do Pai. O restante são conjecturas, proporcionalmente ao nosso conhecimento. E dessa forma, nós vamos compreender que os mundos primitivos estão destinados às primeiras encarnações da alma humana. Todos nós já passamos por mundos primitivos. E estamos aqui graças aos nossos méritos, à nossa luta. Não importa quanto tempo levou, nós estamos aqui. E se estamos aqui, podemos sair daqui para nos dirigirmos a um mundo melhor. Os mundos de expiações e prova, onde domina o mal, que é o nosso planeta Terra amado, também se modifica. E teremos os mundos de regeneração. Nesses mundos, a nossa alma. Percebe que o Evangelho fala alma? Porque lá ainda estamos encarnados. E segundo a doutrina, alma é aquele espírito que está na carne. Mas não é essa carne que nós carregamos aqui. Não é essa carne sujeita a doenças, sujeita à morte, à putrefação. Não. É uma matéria mais quintessenciada, mais leve, mais diáfana. E ali nós estamos descansando da luta que nós travamos aqui. Olha a bondade do Pai. Nos proporciona um refrigério como espíritos. E depois desses mundos, nós temos os mundos ditosos, os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Então, nos mundos ditosos que nós desejamos, ansiamos, ainda tem o mal. Para o nosso próprio aprendizado. Para ver se nós ainda estamos imunes à influência do mal. O fato de estarmos em mundos ditosos, por nosso esforço e nosso mérito, não nos isenta, se não ficarmos vigilantes, de cairmos novamente no mal. Por isso o mal está presente, mas o bem predomina. Se nós superarmos essa etapa da nossa evolução espiritual, nós iremos para os mundos celestes ou divinos, a habitação dos espíritos depurados, onde o bem reina exclusivamente. É lindo esse capítulo. É de uma grandiosidade, é de uma esperança, que nós olhamos e ficamos encantados com a bondade do Pai para conosco. Porque nenhum de nós está preso em um mundo porque encarnamos aqui. Nós ficamos aqui apenas o tempo necessário para aprendermos aquilo que esse mundo tem para nos ensinar. No momento em que nós aprendemos tudo que esse planeta nos tem para ensinar, nós iremos para outro. Mas não nos impede, em momentos de saudade como espíritos, regressarmos a esse planeta que nos ensinou muito. Então, a cada grau de adiantamento que nós vamos alcançando, nós vamos indo para mundos que nos comportam. Nós passamos para mundos mais adiantados. E assim por diante, até o momento de sermos espíritos puros. Meus irmãos, meus amigos, o progresso é lei da natureza. Não há como impedir, por mais que tentem. Nós todos estamos sujeitos às leis do progresso, às leis da criação. Nós, tanto corpos animados como nós, e inanimados como a matéria que apenas vibra, não se manifesta com a razão e com a inteligência, estão submetidos às leis de Deus, que tudo engrandece e prospera. Quando encontramos dificuldades intensas em nossa existência atual, nós temos que nos lembrar da lei do progresso, porque aquilo que nos afeta, aquilo que nos está trazendo tremenda dor,
é para o nosso progresso, não é um castigo. Não é Deus nos punindo. Porque a própria destruição, que para nós que parece o termo final de tudo, é um meio de se chegar ao progresso. É tudo perfeito, é tudo visto de uma forma que nada morre. Tudo renasce, mesmo que passe pelo aniquilamento da matéria. É importante compreendermos que à medida que nós vamos evoluindo e progredindo moralmente, o mundo que nós habitamos também progride moralmente e materialmente. Quando nós pudermos, como espíritos, alcançar as diferentes fases do mundo, onde seremos os co-criadores, onde seremos aqueles seres quando nós éramos crianças e nos falavam que o anjo da guarda, lembram disso? O anjo do Senhor, o anjo que nos protege. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Nós seremos mensageiros do Pai por esses mundos, assim como temos os mensageiros que hoje nos socorrem. A espiritualidade, assim, seguidora do Mestre Jesus, confia em nós e nos aguarda para que confiemos neles, para seguirmos até nos tornarmos mensageiros do Pai. Cada geração que vai mudando os seus habitantes, vai melhorando. Nós não somos mais os homens das cavernas. Se compararmos o nosso corpo hoje com o corpo de um Neandertal, olha a grande diferença. Comparemos o nosso corpo aqui com o corpo de um espírito evoluído. A diferença é gritante, nós somos grosseiros. Mas chegaremos lá. Essa é a ideia digna da majestade do Criador. Compreendendo isso, compreendendo que a lei que nos envolve, que nos traz o conhecimento da nossa inferioridade, que hoje está em nós, e ela vai nos proporcionar o duplo aspecto da inferioridade para um grau mais elevado. Porque só podemos chegar a um grau mais elevado de acordo com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com o nosso estudo, com a nossa compreensão de que as leis universais não apenas nos socorrem e nos auxiliam, mas nos cobram o progresso. Capítulo 3 é importante para nós porque é chegado nesse momento que nós estamos vivenciando no planeta, todo esse movimento caótico que estamos passando atende a uma lei chamada lei da destruição. Mas em seguida virá a lei do progresso. Reconstruindo, refazendo, renovando, não apenas o nosso planeta, mas renovando a nós como espíritos. Esse momento de transformação que o nosso orbe expiatório está passando, está preparando para mudar para a regeneração, onde nós, homens, seremos felizes, porque nós sabemos através da doutrina que não existe felicidade e plenitude em nosso mundo, porque ele não é um mundo ditoso, ele é um mundo de expiações e provas. Portanto, a felicidade, que nós confundimos alegria com felicidade, ainda não existe. Mas é o destino do nosso planeta e de todos que aqui habitam. E nós seremos felizes, porque nesse planeta imperará a lei de Deus, a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei do socorro ao próximo. Não haverá ódio,
não haverá rancor, não haverá raiva, não existirá vingança, porque o bem predomina. Sequer conversaremos, que nos mundos ditosos o que predomina é a linguagem do pensamento. E a linguagem do pensamento, por ser universal, ela é totalmente clara, ela é verdadeira. Todos pensarão sempre no processo da continuidade da vida, do progresso, da prática do amor. Qualquer pensamento que destoa dessa vibração nos remete imediatamente para um mundo inferior. Não importa em qual categoria que eles se encontram. O Pai nos ama, Jesus nos ama. Quando ele disse que devemos beber da água viva, para que nunca mais tenhamos sede, é a sede que nós ainda carregamos em nossos corações, que é a sede do amor. Não é a sede que nós sentimos no nosso corpo físico. A sede do amor nos completa, nos transcende, e nós nos tornaremos luminosos, como diz Joana de Ângelo, um farol para outros irmãos que também estão passando pela mesma jornada evolutiva que nós já trilhamos e estamos em busca da plenitude. Como diz Santo Agostinho no final desse capítulo, porque neste mundo imperará a lei de Deus. Leiam o capítulo 3. Sentirão-se confortados, sentirão-se abraçados, porque é de uma grandiosidade. Nos traz serenidade e nos traz a certeza de que o Pai nos ama e que não estamos abandonados em nenhum momento. Muita paz a todos, que a bênção da espiritualidade maior nos envolva, que Jesus nos abençoe com a sua bondade infinita de misericórdia, que os nossos corações brilhem, confiantes de que todos nós um dia nos daremos as mãos e cantaremos com outros anjos tão puros quanto nós louvores a esse Deus de amor que nos criou e aguarda o nosso retorno ao seu colo, ao seu regaço de luz. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade.